Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, o tema desse vídeo que eu coloquei aqui, o título, parece até um tanto quanto pesado, né? O que Deus espera de você. Existe um miticismo, às vezes até uma lenda, carregado de uma cultura muito longe, de um tempo remoto, que alguns poucos privilegiados, alguns homens privilegiados tinham esse acesso de forma livre quando cumpriam algumas centenas de regras, cumpriam algumas dezenas de rituais simbólicos e conseguiam esse acesso. Mas para os cristãos, nós sabemos que Jesus veio democratizar e popularizar esse acesso. E eu diria, ou melhor, eu digo para vocês que é muito mais complexo entender a simplicidade desse relacionamento do que a complexidade do relacionamento neste tempo remoto, com essas centenas de regras e com essas dezenas de rituais e etc, etc. É muito complexo entender a simplicidade da popularização e da democratização do acesso entregue por Jesus Cristo àqueles que creem, sabendo das nossas fragilidades e o quão humano nós somos. Entre parênteses, aqui cabe uma reflexão. Tem uma passagem, salvo engano, em Reis, aqui fazendo até uma menção ao meu amigo Daniel, que disse para mim e me mandou esse verso. E nesse verso está escrito que um exemplo dado pelo próprio Deus há um homem em que nós deveríamos ter como exemplo é o rei Davi. E olha quantas falhas e erros o rei Davi cometeu. Bom, e o que Deus de fato espera de nós? Parece uma pergunta muito difícil. Como eu disse, algumas denominações ou várias denominações impõem a nós e nos aculturaram assim, nos formaram, impondo que nós deveríamos ser seres quase sobrenaturais para que esse acesso fosse real. E que alguns têm ainda a exclusividade do relacionamento com o Espírito Santo, e que quanto mais falho e fraco você for, mais distante desse relacionamento você estará. E aqui eu me recordo da live que fiz quinta-feira no meu Instagram, com o Rabino Jacques, lá direto do Kansas, Estados Unidos. E ele me fez, claro que com divergências grandes no modo de pensar e na fé, mas ele me fez me emocionar quando eu comprovei que o judeu, mesmo não entendendo ou não crendo num céu ou no inferno, ou não tendo certezas e afirmações, mesmo que pela Torá disso, ele continua amando e acreditando e levando uma vida dentro das ordenanças divinas. Porque uma vida relacionada com amor, uma vida vivida por amor, é uma vida muito melhor vivida do que uma vida relacionada com medo ou vivida através do medo. Tentam traçar um paralelo na vida de um casal com medo um do outro, ou na vida de um casal que se ama. É muito mais prazeroso. Bom, mas o que Deus espera de você? E por incrível que pareça, Deus espera que você seja humano, no sentido mais bonito da palavra, no sentido genuíno da palavra humano, é conseguir enxergar Deus em outro ser humano. O que Tiago disse no seu escrito, que a verdadeira religião não é um sistema que você adora templos, não é um sistema que você tem rituais dentro de um templo, mas que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas. O que Jesus disse dentro do Evangelho de Mateus, falando que aquele que fizer por um pequenino, por um pobre, vestir alguém, cuidar de alguém, está fazendo ao próprio Cristo. Estamos deixando a verdadeira missão que nós temos de lado, que é ser humano. Ser humano, com as nossas fragilidades, com os nossos erros, com os nossos pecados, com as nossas dores, com a carga do inconsciente que nós combatemos todos os dias, com a carga do consciente, sabendo que muitas vezes você erra sem saber que está errando, que você peca sem entender que está pecando, porque o seu inconsciente foi formado desde a sua infância e você tem problemas que não está na sua mão resolver, você tem impulsos e pulsos que muitas vezes você não consegue frear. Lembrando que o próprio Deus se fez carne para ser humano e entender a dor da morte, entender o sangue, a fome, a sede, entender as sensações de ira. E ele nos fez superior aos anjos porque nós somos humanos. E a nossa missão deveria ser cuidar de outros seres humanos, sabendo que nós iremos errar, nós iremos falhar na missão.
E o porquê que lá em Reis, Davi é utilizado como exemplo, e aí fazendo uma menção honrosa e de gratidão ao meu amigo Daniel, porque ele disse para mim via WhatsApp o seguinte: Bruno, Davi ele é colocado como exemplo porque Davi ele não foi perfeito, ele foi humano e o humano erra, mas mesmo errando ele não abandonou aquilo que ele cria. Ele sabia dos seus erros e tentava e tentava e tentava. Deus quer que sejamos humanos. Quando nós abandonamos a nossa humanidade no sentido bom da palavra, nós abraçamos a arrogância, a soberba, a irracionalidade. Não respeitamos comunidades, não respeitamos sociedades, não respeitamos diferenças. E a nossa missão deveria ser, enquanto cristão, apresentar por amor o cristianismo e o mensageiro do cristianismo, fazer com que pessoas se dobrassem não a nós, às nossas religiões, mas ao evangelho. E uma vez que você compreende o evangelho e entende essa relação por amor, é impossível você não se entregar e a partir daquele momento começar um processo de formação. E um processo de formação no verbo, não no verbo, mas num processo atemporal que leva do agora até o fim da sua vida. Então, o que Deus quer de nós é que sejamos cada vez mais humanos, lembrando, amar o teu próximo como a ti mesmo. O teu próximo é qualquer um que esteja na sua frente em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer local. Nós estamos abandonando a nossa humanidade e imputando a seres que se dizem super-humanos o processo de relação com Deus, colocando complexidade, como Deus se manifesta em X, em Y, ou como Deus falou na boca de uma jumenta. Porque nós julgamos o outro humano quando ele fala que carrega alguma coisa divina pelas suas ações e reações, e esse é o lógico. Mas quem quebrou a barreira do lógico? É muito difícil acreditar que Deus se fez carne, morreu e ressuscitou, apareceu depois, mostrou as suas feridas. Não é lógico. É por fé. Não é fácil de crer. É fé. E como diz Agostinho, para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária, mas para quem não tem fé, nenhuma explicação é possível. Continue falhando, mas não pare de tentar acertar. E não ache que você é um nada quando você erra. Não ache que você deveria arrancar a sua humanidade, perder a sua própria vida quando você comete algumas falhas. Não, você é humano. Continue sendo humano e busque ser um bom humano, porque é através desse processo de vida, porque é através desses dias, é através desses poucos dias que nós vivemos aqui, que nós alcançaremos uma vida vindoura plena. Nós teremos uma vida vindoura boa. Se você quiser ser um espírita e fazer o bem, acreditando que na próxima reencarnação ou na próxima encarnação você vai vir já um pouco mais evoluído, qual que é o recado do espiritismo? Seja um bom humano. Se você obedecer ao catolicismo, o protestantismo, fazer o bem, a caridade acima de tudo, é simplesmente para você ser um bom humano. Não estão, a Bíblia e Cristo e Deus não te pede coisas sobrenaturais. São tão simples. São tão simples. Provavelmente quem dificulta tudo isso são as religiões irresponsáveis através dos homens irresponsáveis. Porque a religião ela é fundamental, ela é extremamente importante para a formação da sociedade, para a condução moral, formação moral, cívica. Ela foi importante, ela é importante quando bem conduzida. Hashtag pensar, quinta-feira que vem tem uma live novamente com o Rabino e é uma live de entrevista, não é uma live de debate. Então eu vou ouvi-lo sem ficar bravinho. Hashtag pensar, até o próximo.